Por que sofremos? Porque muitos dos homens justos padecem? E por que muitos ímpios prosperam? Essas são perguntas antigas na humanidade e existem textos bíblicos que respondem a essas questões. Um deles é o Salmo 37. Eu convido você a estudar junto conosco o Salmo 37 nesta célula em família. Salmo 37 é o salmo do assunto de hoje, da nossa célula em família, e nós temos muita alegria e muita honra de estarmos juntos novamente pelo recurso do vídeo, ok? Certamente o teu líder já te deu orientações de como vai acontecer essa célula, então eu quero repartir com você um pouco do conteúdo do Salmo 37, que é uma resposta maravilhosa à questão do sofrimento do justo e também uma resposta ao dilema de um homem justo observar ímpios prosperarem na sua vida. Esse é um dilema antigo, na verdade, é um dos dilemas mais antigos da humanidade. Muito se escreve a respeito disso, muitos filósofos trataram do assunto do sofrimento humano, e a palavra de Deus trata também desse assunto. A gente vai observar o que é que o Salmo 37, um salmo tremendo, vai ensinar a gente sobre esse assunto. Mas antes, eu quero convidar você a continuarmos trocando informações, passando informações para você sobre o conteúdo geral do Saltério, e com isso eu tenho repetido que nossa intenção não é apenas compartilhar algumas lições, mas é compartilhar conhecimento bíblico, conhecimento do próprio Salmo, mas conhecimento num contexto mais amplo da palavra de Deus, para que tudo isso contribua com o conhecimento bíblico que você tem e contribua também para construir um bom conhecimento da palavra de Deus no teu coração. Muito bem. Você está com o estudo que nós enviamos aí, o seu líder com certeza já te passou, e você notou aí que eu listei 4 assuntos que a gente vem expondo nos diversos estudos nas outras semanas, que eu só mencionei os tópicos principais. A descrição desses tópicos estão nos outros estudos. O que eu menciono para você de maneira nova aqui nesse estudo de hoje são os títulos hebraicos dos Salmos. Quando você está lendo os Salmos, às vezes você encontra um título antes do início do Salmo. Isso acontece com todos os Salmos. Mas alguns têm títulos. E você observa títulos diferentes e até com nomes que não se usam no português, mas foram transliterados, e alguns nomes bem difíceis, né? Então você vai encontrar, por exemplo, em alguns títulos, você vai encontrar o seguinte: os títulos hebraicos dos Salmos contêm diversas informações. Algumas vezes fazem referência à pessoa a quem se atribui a composição do poema, pessoa que, em quase a metade dos casos, é identificada com o rei Davi, ok? Aí tem uma lista aí no estudo de vários salmos, ok? Outros salmos são atribuídos a Salomão, a Asaf, aos filhos de Corá, a Etã, a Moisés, e tem uma série de salmos que são anônimos. 49 salmos são anônimos. Você observa alguns salmos também que tem alguns nomes, pode ser estranho para você. Por exemplo, Masquil, Mictã, Shigaion e alguns outros nomes que você lê e não entende exatamente o que é. E nós vamos tratar desses nomes diferentes no próximo estudo. A gente vai explicar para você o que significa esses nomes diferentes, tá certo? Mas hoje vamos começar a focar no livro de Salmos,
no Salmo 37. E uma curiosidade a mais que eu estou compartilhando com você aí no teu estudo é o alfabeto hebraico. Mas, pastor, eu não vou estudar hebraico, para que isso? Não tem problema. Eu quero que você observe aí, cresça com isso também, dá uma olhadinha no gráfico que vai aparecer aí, tanto no teu estudo como no vídeo, e você vai observar que cada uma das letras em hebraico, na primeira linha em cima, é a equivalência da nossa língua, português. Depois, embaixo, em azul, você observa a pronúncia da letra em hebraico. Na terceira linha, você vai encontrar a própria letra em hebraico, na forma que se escreve em hebraico, ok? Então, você vai encontrar isso. Nas linhas de baixo, a mesma coisa, dando sequência aí às letras depois do alfabeto português, como se pronuncia o nome da letra em hebraico, e depois as demais letras em hebraico, totalizando 22 letras, 22 consoantes, porque não existem vogais na língua hebraica. Depois, com o tempo, incluiu-se alguns pontos, uma pontuação no hebraico moderno para ajudar na pronúncia, mas originalmente o hebraico não existem vogais, só existem consoantes, né? Na nossa língua portuguesa, nós construímos as sílabas com vogais e consoantes, com algumas poucas exceções. Então, para a nossa cabeça, é um pouco difícil entender como é que uma palavra só se escreve com consoantes, mas é coisa do hebraico e para eles não tem problema, né? Tudo bem, mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte: o Salmo 37 também é um salmo acróstico, ou seja, é um salmo cujos versos iniciam com palavras e essas palavras começam com as letras do alfabeto hebraico. No original, em hebraico, o Salmo 37 tem 44 versos. Os 2 primeiros versos começam com Aleph, depois os outros 2 versos, verso 3 e 4, começam com a letra Bet, depois os outros 3 versos, os versos 5 e 6, começam com uma palavra, e essas palavras começam com a letra Gimel, em hebraico, e assim vai de 2 em 2 versos, os 2 primeiros com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e de 2 em 2 até o final, totalizando 44 versos. Na tua Bíblia aí, também na minha, você vai encontrar 40 versos no Salmo 37, mas essa diferença é porque na tradução os versículos foram organizados de uma forma diferente e em português totalizando 40 versos, mas em hebraico você encontra 44 versos e respeitando essa organização acróstica que nós mencionamos aqui, entendeu? Então é assim, do jeito que está aí, eu mostrei esse alfabeto hebraico para você ter uma noção de como isso acontece, tá bom? Isso é uma bênção. Se você quiser estudar hebraico, eu incentivo você a estudar, porque é muito legal, tá certo? Muito bem. Outra coisa é que o gênero literário do Salmo 37 é um acróstico didático ou acróstico sapiencial. Ele tem essa divisão conforme as letras, né? Vai começando cada frase, cada palavra, de 2 em 2 versos, e essa é a estrutura acróstica, tá certo? É um gênero literário e também é considerado um texto sapiencial, ou seja, um texto de sabedoria. E por que é sapiencial? O texto do Salmo 37 é direcionado para o homem, para a pessoa. É um texto que ele não fala a Deus, não é uma oração. É um salmo de sabedoria, ele está compartilhando sabedoria com uma pessoa, ok? Então, é assim que ele foi escrito. Você, quando ler o Salmo 37, aí na sua casa, vai notar isso. Outros salmos são orações, outros salmos são imprecações, outros salmos têm
tem um outro formato, né, poético e literário, mas este aqui, o Salmo 37, é um salmo sapiencial, com uma estrutura acróstica, e ele vai repartir ciência, vai repartir sabedoria, conselhos, tratando desse assunto. Interessante, alguns salmos acrósticos, eles não desenvolvem uma temática em todo o seu conteúdo. O Salmo 37 não, né? Acróstico ou sapiencial. O Salmo 37, ele está tratando de um assunto só, todo o salmo, ou seja, embora seja acróstico, ele tem uma evolução, ele tem um desenvolvimento, ele está tratando de um assunto só, e ele está falando sobre o dilema de justos padecerem, justos sofrerem, passarem por lutas, por dificuldades, por privações muitas vezes, ao passo que ímpios, pessoas que não temem a Deus, muitas vezes prosperam, ok? Estão crescendo com seu patrimônio, estão tendo vida regalada e tendo um sossego, num certo sentido, muito maior do que muitos homens justos. Esse dilema, né, acompanha a raça humana desde o início. E alguns textos sagrados respondem a essas questões, tratam desse assunto, tratam desse dilema, e um dos salmos que trata desse assunto é o 37, que você vai ler mais cuidadosamente aí na sua casa. Como é um salmo longo, eu não vou ler agora, mas eu vou dar algumas instruções para quando você, na sua casa, ou sozinho, se você estiver sozinho, ou em família, fazendo a tua célula em família, você vai ler e você vai observar lentamente, você leia lentamente o Salmo, prestando atenção em toda essa estrutura, como ele reparte sabedoria com você. Portanto, leia atentamente, leia vagarosamente, porque ele é rico demais, ok? Muito bem. Esse Salmo, ele tem diversas divisões, apesar de ser acróstico, ele tem diversas divisões, ele tem basicamente 11 divisões, e você não se preocupe muito com essas divisões, você vai ler ele de maneira lenta, porém corrida. Mas eu vou dar uma tarefa para você, ok? Uma tarefa muito interessante. Você vai focar em três perguntas antes de ler o Salmo, tá certo? A primeira, o que este Salmo fala para os justos? Segundo, o que este Salmo fala para os ímpios? Terceiro, o que lhe chamou mais a atenção na leitura deste Salmo, ok? É muito importante quando você lê o Salmo, vai com essas perguntas na cabeça. Agora, nesse instante, eu recomendo você dar uma pausa no vídeo, pega um papel, pega a caneta e assim que você lê o Salmo lentamente, você vai respondendo a essas questões, tá certo? De maneira tranquila, de maneira simples, não precisa escrever muito. Na verdade, fique à vontade para você escrever muito se quiser, ou então, objetivamente, não tem problema. O que importa para nós, na leitura desse salmo tão precioso, é você entender quais são as sabedorias que ele está compartilhando para o justo e o que ele diz a respeito dos ímpios. É mau negócio. Mesmo se em algum momento da vida muita coisa está dando certo para ímpios, fica tranquilo, fique em paz aí, que vai dar tudo certo no final, ok? Então fique atento o que o Salmo está dizendo a respeito dos ímpios. E em terceiro lugar, você vai anotar aí nesse papel os versos que mais lhe chamaram a atenção. E depois da leitura, e depois dessa tarefinha bem tranquila, vocês vão compartilhar entre vocês, tá certo? E assim, compartilhando, vão poder somar o que cada um observou e anotou, e no final tudo vai ser enriquecido com certeza, e vocês vão aprender muito, mas muito mesmo, com este salmo, vão crescer, vão
ser bastante abençoado e bastante edificado, porque este salmo é precioso demais, é um dos salmos que é mais mencionado, mas é um salmo que merece muita atenção, há muita sabedoria por trás dessa literatura, muito conhecimento, e vale a pena você ler ele várias vezes, vale a pena você ler ele lentamente, para que cada verdade, cada conselho, cada sabedoria que ele reparte possa entrar no teu coração e ser abrigado no teu coração, e você fazer dessa sabedoria parte da sua vida e você praticar, aplicar essa sabedoria toda no teu viver, nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, na tua oração, ok? Porque ele responde alguns destes dilemas que são antigos na humanidade, e certamente você também, em muitos momentos da sua vida, perguntou sobre essas questões, fez essas perguntas, né? Por que algumas coisas não estão dando muito certas comigo? E por que as coisas estão dando certo para outras pessoas? Todo mundo faz essas perguntas e o Salmo 37 vai te ajudar dando respostas. Ok? É isso. Faça uma boa leitura agora, depois deste vídeo. Faça essa tarefa. Segue as tarefas que estão listadas aí no estudo e tenha um bom momento de compartilhar. Que o Senhor abençoe cada um de vocês grandemente. Um abraço.